Eu vou compartilhar uma tela com vocês, tá? Bom, então, como o Celso já anunciou, eu vou estar falando com vocês sobre reforma íntima. É um tema assim, que eu tenho lido muito a respeito, mas por indagações pessoais, aí eu resolvi compartilhar com vocês. Comecei assim, pesquisando o que consta no dicionário, olhei o Michaelis Online, e aí me surpreendi. Olha aqui, em reforma, substantivo feminino, eles colocam ato ou efeito de reformar. Até aí era o esperado. Agora, mudança para melhor, nova organização, renovação, modificação em âmbito social, moral, visando aperfeiçoamento e melhoramento. Quer dizer, eu nem imaginava que a palavra reforma já tinha, nesse significado, no próprio dicionário, essa ideia de melhoria, de aperfeiçoamento. Tá? Não é, para mim, estava mais na ideia de transformação, mas claro que uma transformação você sempre busca ser para melhor, mas eu não sabia que na própria definição do dicionário já colocava isso, que a ideia nossa é de aperfeiçoamento, que bate com a ideia do que a gente vai trabalhar da reforma íntima dentro da doutrina espírita. E íntima relativo a ou que compõe a essência de algo, que se origina ou existe no âmago de uma pessoa, relativo, passou antes, mas relativo ao interior da própria pessoa. Reforma íntima. Reforma íntima deve ser considerada como melhoria de nós mesmos e não anulação de uma parte de nós considerada ruim. É uma proposta de aperfeiçoamento gradativo, cujo objetivo maior é a nossa felicidade. Quando eu busquei a definição do dicionário, eu estava até querendo trabalhar, era essa questão que não é anulação, é transformação, aperfeiçoamento. Porque as pessoas, às vezes, começam a gente vê essa ideia, às vezes, de que a gente tem que... Se fala muito assim, o homem velho, deixar, abandonar. E não, a gente não consegue se a gente acha que isso não é tudo, faz parte da gente, se a gente não concilia todos esses lados. A gente vai trabalhar um pouco isso à frente. Conquistas interiores exigem preparo e devotamento a fim de consolidarem-se como valores morais que possam, pouco a pouco, renovar nossos hábitos de vida. Sejamos fiéis e confiantes nos pequenos esforços de ascensão que conseguimos realizar, porque é um passo de cada vez. Algo que às vezes nos frustra é que a gente quer avançar muito rápido e começa a achar que não está conseguindo uma transformação na velocidade que a gente imagina, e aí a gente se desanima. Então, tem que perceber que a importância é isso, é de perseverar, de que é um passo de cada vez, que mudar não é fácil, então não é com estalar de dedos, não é da noite por dia, é todo um processo de construção que tem que ser assim, levado com perseverar, com disciplina, com consciência da vontade de realmente se transformar. Abandonemos a aflição e a ansiedade relativamente ao que gostaríamos de ser, porque somente amando o que somos encontraremos força para prosseguir. Então, o que eu quero bater muito nessa tecla hoje, essa questão de autoamor, da importância da gente amar a gente mesmo, da gente trabalhar isso, porque a gente tem muito essa ideia que sempre as piores qualidades, piores atributos, né, das pessoas, egoísmo e orgulho. Então, a gente, às vezes, fica tão preocupado com essa posição de que temos que combater o egoísmo, que a gente acaba, com isso, uma anulação da gente. E tudo é equilíbrio, né? Então, é tão nocivo
você se autoabandonar, quanto você se permitir um egoísmo excessivo. Então, é tudo um equilíbrio. E autoamor não não quer dizer, é bem diferente de egoísmo, porque autoamor é você se reconhecer como digna de ser amada, respeitada, você se amar e se colocar frente ao outro como suas necessidades. E isso não quer dizer que você não tenha um olhar para o outro também. E ao contrário, né? Quanto mais você é capaz de se amar, que você consegue também amar o próximo. E essa frase eu acho ótima, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço, de Paulo de Tarso, no Carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 19. Porque essa é a tormenta que sempre que a gente pensa em se reformar, vem, né? Que está associada ao que eu falei antes, assim, a gente não quer dar um passo de cada vez, a gente já quer ver esse processo e começa a se martirizar por achar que não está conseguindo alcançar o que quer. Então, essa frase vem bem assim uma reflexão que eu já me fiz várias vezes também. Assim, por quê? Né? E aí é a importância de a gente refletir sobre essa frase, pensar, prossigamos sem expectativas de angelitude que não temos como alcançar agora. De pensar nisso. Não, a gente não vai, assim, a gente já... Quanto espíritos somos reencarnacionistas, a gente já sabe que já vivemos várias encarnações e que ainda não conseguimos chegar, não vai ser nessa que a gente acha que vai resolver e vamos chegar e nos tornar espíritos puros, angélicos, tudo. Então, não, então a gente tem que trabalhar, amar esse ser imperfeito que somos e tentar melhorar na medida do possível. A gente tem que tentar fazer o nosso melhor, mas sabendo com a consciência de que esse melhor está muito longe da angelitude, para que aí a gente não se torture, para que essa reforma possa ser um processo de alegria, de busca de felicidade, de paz interior, e não uma tortura. Então, não ser o que gostaríamos é a maior tormenta para todos os que almejam a melhoria de si próprios. Nisso reside o drama interior narrado por Paulo de Tarso. Não queremos ser mais quem fomos, mas ainda não somos quem queremos ser. Impomos dores a nós mesmos pelas atitudes de desamor, quando acreditamos no eu ideal e negamos ou fugimos do eu real. Então, todo esse processo deve se buscar o quê? O eu real. Porque quando a gente fica idealizando, fica no eu ideal, a gente está numa atitude de negação que não está ajudando o nosso crescimento e que quando a gente enfrenta caímos em contato com esse real, a gente se frustra por não ser o ideal. Então é importante a gente estar sempre isso, buscando esse contato com o nosso eu real e amando esse nosso eu real. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos. Porque já é tempo da humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que, primeiramente, expilai dos vossos corações. Emmanuel, Paris, 1861. A reforma íntima não pode mais se subscrever a um mero artigo de discurso. Tivemos 3 fases bem marcantes e entrelaçadas no movimento humano em torno das ideias espíritas. O fenômeno foi o que a gente vê no começo do espiritismo, né? As mesas girantes, as batidas nas portas, tudo que a gente estuda, que fez chamar a atenção do Kardec para que ele acabasse percebendo que existia uma inteligência por trás disso e o que acabou gerando a codificação, que é a base do espiritismo,
E aí uma segunda fase, que foi a da caridade e a difusão, né? O espiritismo começando na França, enquanto doutrina, codificação, e chegando atualmente o espiritismo no Brasil está assim, algo mais presente do que na própria França, né? Onde ele surgiu. E a gente vai ver um pouco as facetas no Brasil no próximo slide. Então, assim, o fenômeno seguido numa segunda fase da caridade e da difusão. A caridade vem com a máxima, né? Fora da caridade, não há salvação. E a gente começou, é importante, porque você não pode aplicar uma prova de vestibular para uma criança que está saindo da pré-escola. Então, todas essas fases são importantes. Mas agora a gente está chegando o que a gente chama da maioridade, né? Então, mais que nunca, agora precisa ser a interiorização. Então, saímos da fase do fenômeno, saindo da caridade, que é olhar o outro, a gente precisa ter o olhar do outro, assim como foi preciso o fenômeno para que houvesse essa tensão para algo novo que estava surgindo, mas agora estamos no período da maioridade, preparando-nos para a aquisição de outros valores. Então, a interiorização que é esse foco do que a gente tem que trabalhar. E nessa interiorização está o tema de hoje que a gente está trabalhando, da reforma íntima, né? No início do século XX, os pioneiros do espiritismo no Brasil enfrentaram o desafio de esculpir-lhe a feição fraterna, retirando-o dos domínios exclusivos da ciência para as iniciativas de amor em favor do semelhante. A caridade passou a ser a alma da doutrina espírita. Educação espiritual é mais do que conhecimento doutrinário e trabalho no bem. Tem havido muito trabalho por fora e pouco trabalho por dentro, reforma íntima. No século XXI, o Centro Espírita deve se transformar em uma escola promotora do alto amor. Somente o amor ao próximo não está garantindo a sensação de preenchimento e sentido de viver. Quem se aprimora em autoconhecimento, aplicando-a para a sua autotransformação, alcança a conduta do alto amor. Então, mostrando a importância, agora, no século XXI, a gente, numa idade de maioridade do espiritismo, começar a trabalhar essa parte por dentro. A gente já trabalhou muito por fora, foram trabalhos muito importantes que devem continuar, mas agora precisamos trabalhar por dentro. Tanto que vem toda uma série psicológica da Joana de Ângeles, né? Por que Divaldo, por tanto tempo, teve psicografando os livros da Joana nessa série psicológica? Porque é muito importante trabalhar agora nossas emoções, nossos sentimentos, para que a gente possa sair da razão e chegar ao coração. E tem outra série que eu gosto muito, que é a série Harmonia Interior, que é uma série da Hermance Dufour, psicografada por Vanderlei Oliveira, e que também trabalha essa importância dos sentimentos. Tem até um livro que fala assim, emoções que curam, que começa a perceber como que a gente tem que dar atenção às nossas emoções e que não existem emoções. As emoções primárias são neutras, elas só querem nos trazer alguma coisa, não são positivos ou negativos, como a gente acaba querendo colocar, né? A raiva você deve reprimir porque é negativa. Não, a gente deve entender o que a raiva quer nos dizer e o que a gente precisa trabalhar nessa raiva. Então, tem todas essas questões emocionais que a gente tem que começar a trabalhar, porque nesse livro até dessa série, quando diz que essa série é Harmonia Interior, que começou a se trabalhar por um estudo que foi que a espiritualidade percebeu que as pessoas que estavam desencarnando, trabalhadores de casas espíritas, todos que chegavam achando que tinham trabalhado tanto, feito tanto pelo próximo, e ainda se chegavam sentindo-se com conflitos interiores. Aí percebendo isso, que a gente tem que trabalhar o nosso eu também, a gente não pode se abandonar pelo próximo. Então, a importância
dessa conduta de auto-amor. Então, matar o homem velho, extinguir sombras, expressões que comumente são usadas para o processo de mudança interior. Contudo, não existe morte ou extinção, e sim transformação. O passado está arquivado como experiência intransferível e eterna. Não há como matar o passado. Todavia, podemos travar uma relação sadia e construtora de paz com o pretérito, porque se eu sou hoje quem eu sou, porque as experiências do passado me ajudaram nessa formação do eu hoje. Reforma íntima não pode ser entendida como a destruição de algo para a construção de algo novo, dentro de padrões pré-estabelecidos de fora para dentro, e sim como a aquisição da consciência de si para aprender a se realizar como uma criatura de sentidos e plena de utilidade perante a vida, rica de sentidos e plena de utilidade perante a vida. Bom, e esse slide aqui, acho que minha palestra não precisava de nenhum outro slide, bastava esse slide, que está tudo resumido aí. O seu encontro com a sua sombra, você sentar, dialogar com a sua sombra, olha as mãos dadas ali, olha o acolhimento que eu estou fazendo da minha sombra. Né? E aí, reforma íntima é isso, esse autoconhecimento para se aplicar numa autotransformação e se chegar ao autoamor. Autoconhecimento, porque eu preciso fazer um mapeamento, né, das minhas sombras e das minhas luzes. Porque se eu não me conheço, como que eu posso me transformar? Autotransformação é aplicação do porquê que eu quero me conhecer, porque eu quero ser alguém melhor e eu quero, então, usar esse conhecimento que eu estou tendo de mim mesma para esse processo autotransformador. E aí, para chegar ao quê? Aí, esse tesouro divino, essa fagulha divina em mim, esse autoamor que é a centelha divina que eu me vejo como filho de Deus, digna de merecimento do amor de Deus. Tá? Reforma íntima compreende o mergulho nas zonas profundas de nossa mente, em busca do tesouro divino depositado em nós. Pelo autoconhecimento, traçamos o mapa de nossas sombras e da nossa luz. Pela transformação, o autoconhecimento é experimentado na prática, criando novos hábitos e alternativas de melhorias. Pelo autoamor, nos preenchemos de estima e alegria, que permite novo olhar sobre a vida e as pessoas. Autoamor é protetor. Então, a importância de que a gente percebe que essa proteção que a gente quer, assim, nós mesmos temos esse elemento de criarmos esse escudo protetor. Quando a gente se ama, a gente não permite que o que venha de fora nos atinja. Da facilidade, quando você se deixa... às vezes você diz assim, fulano me magoou. Não, por que você abriu essa porta? Porque você deixou que o outro te magoasse. O outro não tem esse poder sobre você. Só quando você... sua baixa autoestima, às vezes, te torna... faz com que você dê essa importância ao outro, para que ele te magoe. Tá? Você constrói sua paz verdadeira somente quando reconhece, aprecia e prioriza aquilo que nasce de você, avaliando seus sentimentos, pensamentos e atos como causas principais de tudo aquilo que rodeia. Então, é aquilo que eu estava falando, quando você para de apontar o que está acontecendo com você como algo que o outro te fez. Você sai dessa situação de vítima e assume as responsabilidades pelo que acontece com você, de você saber que algo só te atinge quando você se vulnerabiliza para isso, quando você deixa de olhar
esse poder que você tem de, na verdade, deixar que o que vem de fora te afete ou não. É fácil? Não, não é fácil, mas é um treino. É um treino. Tem um pouco, quem quiser, não sei se ainda está, deve ainda estar lá na pasta bem antiga, aquela palestra quando eu fiz da oração da serenidade, né, que mostra que às vezes a gente quer ter esse controle sobre coisas que estão fora da nossa área de ação. E com isso que a gente tem todo um desgaste de energia e não adianta, porque a gente só controla a gente, nossas emoções, nossos sentimentos. E mesmo isso, olha, que eu estou mostrando, que a gente tem que aprender a lidar com nossos sentimentos, emoções que a gente não sabe, mas é nessa área que a gente tem que trabalhar, porque a gente pode desenvolver. Porque sobre o outro, sobre as ações do outro, a gente não controla. E sobre as ações em geral, da natureza, do planeta, tudo, a gente também não controla. Então, a gente se desgasta energeticamente quando a gente tenta controlar questões que estão fora da nossa alçada. E aí eu coloquei essa aquarela aqui que eu fiz de um filme um desenho animado, que quem não viu, eu aconselho que veja, que chama Divertidamente. E essa em azul, essa bonequinha em azul, é a tristeza que está conversando com esse elefante rosa. Tá? E nesse filme, para quem não viu, passa essa cena dentro da mente da menina, da protagonista da história, que na mente teria uma bancada das emoções, da alegria, raiva, tristeza, medo, eles colocam nojo. Só que a alegria quer dominar sempre a bancada e excluir a tristeza, porque ela acha que não tem um espaço para a tristeza naquela mesa de controle. E nessa cena, uma das cenas muito impactantes para mim, que a alegria não consegue um diálogo com o elefante rosa que está se sentindo deprimido, tudo. E aí a tristeza que se senta ao lado e acolhe, começa a mostrar que compreende, que é difícil, uma empatia, e acaba conseguindo acessar o elefante e ajudá-lo. E nesse momento, a alegria percebe que todas têm uma função. E sem dar spoiler no final do desenho, mas já dando, né? Na bancada, a alegria coloca o lugar da tristeza junto. Então, essa colocação que está em rosa aqui, toda emoção dentro de nós significa algo a nosso respeito e tem uma função. Faz surgente a alfabetização afetiva. As emoções primárias ramificaram-se, sendo necessário separar o que é praga do que é fruto curativo, reciclando. Então, o que eu sinto falta disso, de ter tido uma alfabetização afetiva em época de escola, não tinha essa cadeira, né? A gente se formava matérias técnicas e não trabalhávamos, não havia uma cadeira para se trabalhar nossas emoções, para entender, para saber como lidar, como você lida com o seu medo, como você lida com a sua raiva, como você lida com a sua tristeza, com a alegria. E a gente acha, às vezes, assim, que a gente tem que ser alegre o tempo todo. Não é assim. No mundo que a gente está vivendo, somos todos bipolares, só que a bipolaridade diagnosticada é quando você tem picos muito grandes, mas que essa oscilação é normal, e a gente tem que perceber isso, que seria um estado patológico você estar num estado de alegria permanente, de euforia, tudo, também não é saudável, você tem essa oscilação. Então, essa oscilação, se você compreender e buscar que aprendizado que cada momento está te trazendo, essa oscilação é saudável e faz parte da vida. E voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral,
e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. O meio prático e eficaz para tal é o conhecimento de si mesmo. Extenso será esse caminho reeducativo na vitória sobre a nossa personalidade manhosa e talhada pelo egoísmo. Tomar posse da verdade sobre si mesmo é um ato muito doloroso para a maioria das criaturas. É necessário intenso labor de autoaceitação para não cairmos nas garras da culpa, da autopunição e da baixa autoestima que estabelecem um clima psicológico do martírio. A transformação pessoal deve produzir um resultado libertador de saúde e harmonia interior. Então, eu volto àquela imagem de eu sentada ali, o maior papo reto ali, de frente, olho no olho, mãos dadas com a minha sombra, tá? Que, assim, olhar e acolher, amar aquilo que você é e perceber se você hoje quer fazer algo diferente, às vezes foi porque você tem hoje uma compreensão diferente da que você tinha na época, mas na época você fez o que podia, o que sabia. Então, essa conciliação é importante, essa autoaceitação, para não cairmos no... Quando a gente sai da negação, se a gente começa a enxergar, e aí começa a não gostar do que está vendo, e pega na culpa, autopunição, a gente está indo também por um caminho que não é de crescimento. A culpa está te prendendo ao passado. E nossa ideia é estarmos ancorados, assim, trabalhando o presente para mirando um futuro diferente. Com o quê? Um passo de cada vez, um passo do tamanho das nossas pernas. E quando a gente está falando muito de autoconhecimento, eu peguei assim, esse modelo que chama Janela de Johari, para se trabalhar essa questão de autoconsciência, para a gente ter um pouquinho a ideia do que é isso, né? Que a gente fala autoconhecimento, mas eu me conheço. Então, assim, esse modelo eu acho bem interessante, que tem numa reta o eu, na outra os outros. Então, tem uma área, essa área aqui amarela, que é uma área, aqui estão todas as áreas iguais, tá? Mas, na verdade, uma área pode ser maior ou menor de outra, e é próprio, cada pessoa tem áreas de tamanhos diferentes. Então, essa área amarela é uma área que eu reconheço e que todos reconhecem. Então, se você falar, quem é Lourdes? Todo mundo pode falar uma coisa, Lourdes, eu conheço, é do SEAS. Lourdes, ela fez aquele estudo outro dia sobre reforma íntima. Então, tem uma parte que é domínio público, está aqui, que todo mundo vê, que eu também sei que é, eu falo coisa, eu concordo, ok, é. Agora, tem uma área que está que eu reconheço, mas que os outros desconhecem. Então, assim, se você quer se deixar conhecer mais, cabe a você falar um pouco mais de si. Claro que alguns vão te conhecer mais e outros menos, você não tem que ser conhecida para todo mundo, não tem que ter um blog que abra a sua vida toda íntima, não é isso, mas estou falando, às vezes, assim, você se fecha muito, se faz uma pessoa tão oculta que ninguém, na verdade, sabe quem você é. Então, assim, isso aqui é trabalhar um pouco, às vezes, se deixar conhecer um pouco mais pelo outro. Agora, tem uma área que é cega para mim, que eu estou ali achando que estou arrasando, que estou muito bem em tudo, e porque às vezes eu desconheço coisas minhas, e aí todo mundo olha assim, reconhece uma coisa diferente, então fala assim, não, ela não é... E aí eu estou achando que sou uma coisa e as pessoas não me veem dessa forma, e eu estou agindo totalmente em desacordo, quer dizer, eu estou em negação de algumas coisas que eu sou, que é óbvio para todo mundo que está ali em volta externa. Então, para você ampliar um pouco de conhecimento dessa área cega, às vezes você ter humildade um pouco de aceitar as críticas, de examinar as críticas, porque eu estou falando muito de auto-amor, então, auto-amor também não é você se deixar, às vezes, afundar por críticas alheias, mas você... Tendo auto-amor, você consegue receber a crítica e avaliar se na crítica tem algo que é verdadeiro, que você acha que pode te ajudar a transformar, que você pode pensar a respeito. Então,
e aceitar feedback. Então, essa parte vai aumentar o seu conhecimento dessa área cega. Agora, tem uma outra área que é desconhecida para os outros e é desconhecida para você. Nessa área é que, às vezes, você pode conseguir ampliar essa área com uma meditação, com uma terapia, com algumas leituras batem no estalo, você está lendo, você percebe alguma coisa que você não tinha percebido. Então, assim, só para mostrar como que somos seres complexos, né? Temos todas essas áreas na gente, mas esse é um assunto outro específico, a gente não tem tempo de desenvolver muito mais. Agora, então, umas sugestões de roteiro do processo autotransformador. Essas sugestões estão no livro Reforma Íntima Sem Martírio, pelo Espírito Hermance, psicografia de Vanderlei Soares de Oliveira. Foi um dos livros daquela série que eu falei de harmonia interior. Postura de aprendiz. Jamais perder o viçoso interesse em buscar o novo, o desconhecido. Aprender sempre. Enquanto você está aprendendo, você está crescendo. Observação de si mesmo. É o estudo atento do nosso mundo subjetivo, o conhecimento das nossas emoções, o não julgamento e a autoavaliação constante. Então, você se autoavaliar sem se julgar, para que você possa aceitar essa sua sombra. Aceitar não quer dizer permanecer igual, mas aceitar que foi. Sobre o passado você não mexe, mas se você quer mudar alguma coisa, você trabalha um passo a passo de mudança. Renúncia. A mudança íntima exige uma seletividade social dos ambientes e costumes, em razão dos estímulos que produzem reflexo no mundo mental. Então, às vezes, a gente tem que mudar. Se a gente quer uma mudança interior, às vezes essa precisa partir de mudança de nossos ambientes e costumes. Às vezes, a gente tem que saber fechar alguns ciclos se a gente quer começar novos ciclos. Aceitação da sombra. Sem aceitação da nossa realidade presente, poderemos instaurar um regime de cobranças intermináveis. A mudança para melhor não implica em destruir o que fomos, mas dar nova direção e maior aproveitamento a tudo que conquistamos, inclusive nossos erros. Auto-perdão. Aceitação para ser plena precisa do perdão. Recomeço é a palavra de ordem. É uma postura de perdão às faltas que cometemos, mas que gostaríamos de não cometer mais. Para não cair no que eu falei naquela questão da culpa, porque se a gente fica na culpa, a gente fica se prendendo ao passado e não avança, e não começa, e não se transforma, e não se melhora, porque a gente fica só remoendo isso. A gente precisa se auto-perdoar para conseguir seguir em frente. Cumplicidade com a decisão de crescer. O objetivo da renovação espiritual é gradativo e exige devoção. Somente com muita disciplina construiremos o homem novo, almejado, que é difícil. Então, se a gente não persistir, se a gente não tiver disciplina, a gente não vai conseguir adquirir novos hábitos. Vigilância é a atitude de cuidar da vida mental, cultivar o hábito da higiene dos pensamentos, da meditação no conhecimento de si, das boas leituras, conversas, diversões e ações sociais. Que eu li uma frase, né, foi até no livro da André Trigueiro, que o pensamento vigilante é como um macaquinho travesso que pula de galho em galho e te leva aonde você não quer ir. Então, se você não estiver vigilante, quando você olha, você às vezes já está numa onda de pessimismo, porque você às vezes já ficou vendo no noticiário, porque isso não está bom, tudo. E às vezes você se deixou levar para uma coisa. Então, é importante estar em dia com as notícias, ok, mas você não precisa consumir seu dia inteiro ligada nas notícias que vão acabar se repetindo e que vão acabar te gerando esse clima de pessimismo. Então, você tem que trabalhar, buscar coisas também que te ajudem nessa elevação da sua alma. Então, buscar esse equilíbrio, né? Porque se você não cuidar disso, você, de repente, está sendo levada para cantos que você não quer.
às vezes até para o seu próprio passado, está ali presa a isso, as dores, coisas, ou está em fantasias e criando expectativas de um futuro. Coisa. Não, então, vigilância para focar presente, fazer meditação no conhecimento de si, e a meditação, até como técnica de meditação mesmo, de foco em presente, é importante, te ajuda a vigilância. Oração é a terapia da mente. Através dela, despertamos na intimidade forças nobres que se encontram adormecidas ou sufocadas pelo nosso descuido de cada dia. Se a gente estiver sentindo, né, que está difícil, tudo, uma oração sempre nos dá força, sempre nos ajuda. Né? Pedir, vos será dado, né? Bateis e a porta se abrirá. Então, quer dizer, depende da gente saber o que quer, a gente pedir, a gente numa posição de reconhecimento de que sozinho não damos conta, pede uma força, que os caminhos vão se abrir, que se descortinam, e serve até para focar seu pensamento também. Trabalho, toda ocupação útil é trabalho. Dar utilidade a cada momento dos nossos dias é sublime investimento no crescimento interior. Tolerância, toda evolução é concretizada na tolerância. Deus é tolerância. Então, a tolerância com o outro, com a diversidade, tolerância com nós mesmos, com nossas imperfeições. Amor incondicional. Aprender o auto-amor é o maior desafio de quem assume o compromisso da reforma íntima. Sem auto-amor, a reforma íntima reduz-se à tortura íntima. Socialização. A ação em grupo é excelente medicação contra o personalismo e a vaidade. A gente aprender a trabalhar com o outro. A gente aprende aí essa escuta. E se a gente está se aprendendo a se amar, a gente começa a aprender a amar o outro. Se a gente aprende a tolerar si mesmo, a gente aprende a ter mais uma tolerância com as imperfeições. Se a gente aprende a não se julgar, a gente aprende a também não julgar o outro, a perceber que o outro não é perfeito, mas nós também não somos perfeitos. Escutar e compreender bem isso. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é o que o macula. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem. Mateus está no Evangelho também, segundo o Espiritismo. O que sai do coração e passa pela boca é o critério de validação da nossa realidade espiritual. Por ele se conhece a verdadeira pureza, a pureza interior, que é determinada pela forma como sentimos a vida que nos rodeia. Então, está associada a isso daqui, que é muito natural, que ainda nos dias atuais as manifestações exteriores em relação à divindade prevaleçam na humanidade terrena, considerando que o nosso trajeto espiritual se encontra bem mais perto da animalidade que da angelitude. A gente fala tanto que está passando para um mundo de regeneração, só que isso é o quê? É um mundo intermediário. Então, a gente está na transição para o mundo de transição, porque nós estamos muito mais perto da humanidade. Então, não vamos nos cobrar essa angelitude, vamos saber que ainda é natural que a gente tropece em muitas coisas. E, nesse sentido, é interessante analisar que, mesmo nas fileiras do Espiritismo, conta-se reminiscência das religiões tradicionais, por exemplo, engessamento de conceitos, sensação de missionarismo religioso, atitude de supremacia da verdade, idolatria a seres superiores, etc. Notamos uma supervalorização do passe como instrumento de melhoria espiritual ao longo de anos a fio, há uma acomodação que precisa ser ferida. Final de semana passado, eu estava vendo o Congresso Espírita do Rio de Janeiro e sobre mediunidade. Então, muitas horas que eles batiam nisso, que o médium que tem uma mediunidade ostensiva, ele não é um ser superior por conta dessa mediunidade, que essa mediunidade muitas vezes vem até para ajudar nas provas que ele precisa passar, tudo, por conta de fracassos em outras encarnações e tudo. É como um instrumento para que ele possa trabalhar a sua melhoria, mas isso não torna ele um espírito puro, e que às vezes a gente tem essa coisa do endeusamento, né, de buscar isso, e de práticas. Quando fala assim, o passe como instrumento de melhoria ao longo dos anos a fio, isso como uma acomodação, que não que o passe não seja importante, não que a água frutificada não seja
não deva ser usada, não, mas ao contrário. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado é numa acomodação, de não ficar anos a fio só esperando que o que venha de fora nos salve. Não é? Essa coisa da gente querer que o outro trabalhe questões que a gente precisa trabalhar. A proteção que a gente mesmo se dá quando a gente está com pensamento vigilante, está cultivando boas leituras, a gente está com hábitos de oração, hábitos de agradecimento, começar o dia com uma oração, começar agradecendo pelo novo dia, já é essa sua uma ginástica espiritual de você já buscar o fortalecimento para que aquele dia seja um bom dia. Se você não cultiva esses hábitos, o hábito do evangelho no lar, o hábito da coisa, é você que está descuidando da sua saúde espiritual. E aí quer que externamente se produzam isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado com que o que cabe a gente fazer e fazer a nossa parte. Sem dúvida alguma, a pureza exterior pode ser um ensaio, um primeiro passo para o ingresso definitivo da verdade em nosso coração. Todavia, pensamos se não estamos passando tempo demais na confortável zona do desculpismo, desejoso de facilitar para a consciência a nossa noção sobre o que é ser espírita. A natureza nos leva ao esquecimento do passado exatamente para aprendermos a descobrir, em nosso mundo interior, as razões profundas de nossos procedimentos, através da análise de pendores e impulsos, interesses e atrações que formam o conjunto das nossas reações denominadas tendências. Se não conseguimos ainda eliminar certos ímpetos inferiores, mas evitamos as atitudes que dele poderiam nascer, estamos no caminho do crescimento. Se, por exemplo, a gente já consegue, né? Porque nós já somos uma sociedade que a gente já evoluiu, se a gente pensar que o duelo era uma prática que até pouco tempo, tanto que Kardec ainda coloca no livro do Espírito, fala sobre o duelo. Gente, menos de 160 anos atrás, a gente ainda tinha o duelo. E hoje a gente já sabe que essa prática já foi abolida. Então, alguma evolução a gente tem. Então, a gente já não pensa em, se alguém nos ofende, em duelar com ela. Mas, às vezes, nosso pensamento e nosso coração, como é que fica? A gente, no nosso pensamento e no nosso coração, a gente não permanece ali preso a essa pessoa, nos vinculamos com nossos próprios laços de que a gente não tira da cabeça, a gente fica remoendo aquilo e nos causa adoecimento. Então, isso que a gente tem que trabalhar, a gente tem que começar a trabalhar. Agora, limpar esses nossos cordões que estão nos ligando a outras pessoas por conta de nossas emoções não trabalhadas corretamente. Né? Há conhecedores de reencarnação que, a pretexto de distanciarem-se da responsabilidade pessoal, empresta a teoria das vidas passadas uma explicação para certos impulsos da vida presente, desejosos de criar um álibi para desonerá-los das consequências de seus atos. O que sentimos hoje, tenha raízes no pretérito distante ou não, é do hoje e deve ser tratado como algo que guarda uma matriz na vida presente, que precisa de reeducação e disciplina. É comum, né, a gente ouvir falar assim, isso é meu karma. Não, ou buscar assim, na casa espírita, não, coloca meu nome, né, assim, eu acho que eu estou com uma obsessão que não está me deixando. E, gente, quantas vezes isso é a gente querer se distanciar da nossa responsabilidade pessoal do que sabe isso. Tanto que fala assim, se é karma, o karma é o quê? O karma não é um castigo. O karma é para quê? Aprendizado. Então, se você tem dificuldades que reiteradamente você tem tido e você, nessa encarnação, você precisa o quê? É trabalhar isso. Trabalhar para conseguir se conciliar isso, resolver isso e se transformar a partir de ver o que isso está querendo te ensinar, o que você está precisando aprender, o
que só assim você vai conseguir se libertar desse karma. Só quando você conseguir se conciliar com seus obsessores, que às vezes nem são obsessores reais, é você, às vezes, que se auto-obsede. Bom, você é o seu próprio obsessor, porque você que está nutrindo, às vezes, elos que não são saudáveis, você que às vezes está com monoideias, então precisa trabalhar. Então, se você não está dando conta de trabalhar sozinho, é importante, às vezes, procurar uma terapia. A gente também tem que lidar com essa ideia de que terapia não é vergonha, não é, como sinal de fragilidade, não. Perceber que todos somos fortes e fracos, depende do momento da vida em que a gente possa dar uma força para alguém, em outros a gente possa precisar dessa força. Então, a gente não se achar sem espíritos superiores, a gente perceber isso, que somos imperfeitos e que precisamos trabalhar isso com humildade e buscar ajuda dos que necessitamos. Alguns exercícios de desapego da imagem real que criamos, fazer as pazes com as imperfeições e se valorizar com respeito, descobrir sua singularidade e vivê-la com gratidão. Coragem para descobrir seus desejos, tendências e sentimentos. Exercitar a autoaceitação através do perdão. Aprender a ouvir com atenção o que passa à sua volta. Valorizar afetivamente suas vitórias. Descobrir qualidades, acreditar nelas e colocá-las a serviço das metas de crescimento. Estou acelerando porque tempo, eu percebi agora, eu dei uma olhada para o relógio, percebi que a gente está no final, mas eu já estou chegando ao fim. Tá? Então, quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos. Desejo é um fenômeno da vida mental inconsciente. Podemos classificá-los como uma inteligência instintiva. Quando desejamos o bem, sentimos o amor, a compaixão e a fraternidade pelo outro. Quando desejamos o mal, sentimos ódio, a raiva e a indiferença ao outro. Quando desejamos estagnar, sentimos a preguiça, o pessimismo e a descrença. Quando desejamos o progresso, sentimos idealismo, otimismo e a fé. Então, às vezes, é importante a gente olhar, quando a gente acha, não estou conseguindo isso, falando, será que seu desejo, olha para dentro de você e você vê se você realmente quer isso, para começar a trabalhar isso, para mudar. Constata-se uma dicotomia entre pensar, sentir e fazer. Por isso, às vezes, a gente pensa alguma coisa e os desejos da gente não estão batendo. O que a gente pensa com o que a gente sente e com o que a gente faz, como age. Falamos, pensamos e até agimos do bem em muitas ocasiões, mas nem sempre sentimos o bem que advogamos, estabelecendo hiatos de afeto, atraindo desmotivação. Como renovar nosso coração milenar, pulsando independentemente da vontade? A disciplina dos desejos tem duas operações mentais principais, que são contenção e repetição. Contenção e repetição são movimentos mentais neutros, que adquirirão natureza e qualidade na dependência das cargas afetivas com as quais serão impregnadas. A contenção com revolta torna-se repressão e neurose. A repetição com descrença torna-se motivação e rotina vazia. A contenção com compreensão é vigilância e domínio. A repetição com idealismo é hábito novo e crescimento. Então, a gente pensar nisso, a gente quer adquirir novos hábitos, a gente tem que usar esses mecanismos. Vemos frequentemente pessoas preocupadas com o mal que o outro pode lhe fazer, temerosas com os olhos gordos, entretanto ignoram que seu grande inimigo são elas próprias, através dos comportamentos pelos quais atraem o mal a si mesma. Recordemos que ambientes são o espelho do que somos. Se já percebemos o quanto é pernicioso o hábito de reclamar, de julgar com inflexibilidade, de criticar por criticar, então façamos uma pausa para entender as causas de nossas ações, perguntando ao Tribunal da Consciência a verdadeira razão pela qual ainda tomamos essas atitudes. Por que alguém nos incomoda tanto? O que posso fazer amanhã para não agir da mesma maneira? Então, reflexão, gente. A gente pensar um pouco diante de desses atos,
não posso me estender, não, estou acabando. Zelemos pelo nosso ambiente, tornando-os saudáveis e agradáveis para conviver. E aí a última, a proposta espírita é de aperfeiçoamento e não de perfeição imediata. O objetivo é sermos melhores e não os melhores. A gente não está competindo com ninguém, é com a gente mesmo. Então, o nosso referencial é sermos hoje melhores do que ontem, mas não é para me comparar com o outro, não, o outro, se me servir de um exemplo positivo, tudo bem, mas eu não tenho que ficar tentando fazer o que o outro faz. Tanto que vem aqui, a singularidade é o coroamento da reforma íntima, ser quem somos. Então, a gente, pelo autoconhecimento, a gente vai perguntar quem sou eu, para a gente poder assumir ser quem somos. Muita paz. Desculpe pela me excedi um pouquinho o tempo.